Oi, pessoal. Então, como eu havia comentado, a nossa aula vai continuar hoje falando sobre a tabela periódica, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre os números quânticos, que envolvem também a orientação e a região mais provável de encontrar o elétron. Seria ótimo se passasse, né? Aqui, vai. Então, nós vamos falar um pouco sobre as configurações eletrônicas dos átomos. Então, nada mais é que a representação esquemática da distribuição dos elétrons de um átomo de um determinado elemento. É o modo pelo qual os elétrons estão distribuídos através dos vários orbitais atômicos nos diferentes átomos. Então, o que vão ser, tá? Os números atômicos. Deixa eu botar para o lado aqui minha janelinha. Aqui, pronto. São os parâmetros para a caracterização do elétron utilizando a mecânica ondulatória. Usando a mecânica ondulatória, cada elétron em um átomo é caracterizado por 4 parâmetros chamados números quânticos. Os elétrons dentro de um determinado átomo não são equivalentes em energia. Através do princípio de exclusão de Pauli, os elétrons possuem números quânticos diferentes que os identificam dos demais elétrons existentes em um átomo. Esse princípio afirma que há regras governamentando o nível energético e a provável localização de cada elétron num átomo. Então, se vocês lembrarem lá da aula de atomística, lembra que a gente dizia assim, tem que calcular os orbitais, que é a região mais provável aonde esse elétron vai estar por um determinado tempo. A gente não consegue dizer com certeza qual é a região que ele está, mas a gente consegue ter uma ideia, uma estatística da onde provavelmente ele se localiza. Então, o meu número quântico, eu vou utilizar aqui um quadro branco hoje para a gente ir fazendo um resumo das principais ideias. Então, meu N, vou ver aqui se fica bom. Meu N, que vai ser meu número quântico principal. Nele eu tenho as especificações das camadas. Da onde saem essas camadas? Lá da ideia de Bohr, né, das eletrosferas. Então, se eu tenho aqui um núcleo, né, um átomo com seu núcleo, e aí eu vou ter as eletrosferas dele ao redor, onde eu vou ter os meus elétrons distribuídos, né? Aqui 2 elétrons na primeira camada, depois 8 elétrons na segunda, e assim eu vou indo, né, sucessivamente. Então, as eletrosferas, essa é onde elas estão, né, essa localização do meu elétron vai ser dito pelo número quântico principal. Então, relaciona-se a energia e o tamanho do orbital. Claro, quanto maior ele vai ser, a gente já viu, maior vai ser seu raio atômico, mais pesado ele é. Então, os elétrons que circundam o núcleo do átomo não têm todos o mesmo nível energético. É, portanto, conveniente dividir os elétrons em níveis ou grupos com propriedades energéticas diferentes. O primeiro nível quântico, que é o menorzinho, né, de menor energia, contém no máximo 2 elétrons. O segundo, 8 e assim por diante. Então, aqui eu consigo enxergar, olha só. Né, no meu orbital 1s, a região mais provável de eu encontrar o elétron. E já no 2s, eu já tenho a segunda camada da eletrosfera, né, no meu segundo período. Aqui seria o primeiro período e aqui seria o meu segundo período. N pode assumir números inteiros, positivos e diferentes de 0. 1, 2, 3, 4 até o 7. Ou letras K, L, M, N até o Q. Então, diferentes valores de N identificam diferentes camadas. Quanto maior N, maior o tamanho do orbital. Quanto maior N, maior a distância do elétron do núcleo atômico e maior é a energia. Então, o que a gente tem, tá? No N? Vai indicar o nível de energia, e está ligado a camadas. Deixa eu ver se minha cabeça não ficou na frente. Não, ficou um pouquinho pequenininho, mas o que eu quero que vocês interpretem disso? Aqui vai estar o núcleo e as minhas camadas ou eletrosferas ao redor. Então, elas podem ser numeradas de 1 a 7, que é exatamente o número de camadas, de períodos que eu vou ter na minha tabela periódica, ou pelas letras K, L, M, N. Eu vou numerar de 1 a 7, tá? Então, 1, 2, 3, e aqui vai indo, vai ficando cada vez maior, né? Até o 7. 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, meu N, que é o meu primeiro número quântico, ele vai indicar exatamente qual é o nível aonde esse meu elétron está.
E eu posso relacionar, deixa eu ver se eu tenho uma outra cor que funciona bem aqui, eu posso relacionar com a minha tabela periódica também. Desenho, a grosso modo, a minha tabela periódica. Porque nela também vou ter 7 níveis, 7 períodos. O que isso quer me mostrar? Que quando eu tiver meu número, meu N, meu número quântico principal, ele vai indicar qual é a camada ele está, né? Esse meu último elétron da camada de valência está, e também vai me indicar qual desses períodos, em qual desses meus períodos esse último elétron vai estar. Ok? Essa é a interpretação do meu número quântico principal. Eu vou deixar aqui esse resumo para a gente não esquecer dele. Então, meus subníveis N. Utilizando o modelo de Bohr, pode-se explicar os espectros atômicos. Primeiramente, os elétrons são excitados na lâmpada de gás e, em seguida, ao retornarem aos menores níveis de energia, liberam uma energia na forma de luz. Como a cor da luz emitida depende da diferença entre a energia entre os níveis envolvidos na transação, a gente já vai ver a ilustração. E como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará a cor característica para cada elemento químico. O modelo de Rutherford, modificado por Bohr, também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Então, o que a gente enxerga aqui? Ó? Diferentes níveis ali, o núcleo, né, com prótons positivos, diferentes eletrosferas, diferentes níveis de energia, ó, a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta. E esse meu elétron, ele se excita pulando para a próxima camada, e quando ele retorna para a sua camada original, ele vai emitir luz. Então, quando ele pula, né, do quarto nível para o primeiro, ele vai emitir a cor azul, depois a cor amarela, a cor vermelha. Então, frequências aumentam, né, as luzes de diferentes cores e tonalidades, tem diferentes frequências de onda. A representação dos espectros de linha, cada linha correspondente a uma transação eletrônica. Então, eu vou ter as minhas diferenças. Vocês vão estudar um pouquinho disso também em física, né? Sobre essa parte da excitação dos elétrons para cores, espectros de cor. Então, meu número quântico secundário ou azimutal, conhecido por L. Bom, L vai especificar a subcamada ou um nível. Ele pode ser identificado pela letra S, P, D ou F. Relaciona-se com a forma e o tipo do orbital. Então, L, vou colocar aqui, L, que é o meu número quântico secundário, vai me indicar o subnível. Então, o que isso quer me dizer? Bom, toda vez que eu tiver L igual a 0, vou botar aqui. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3. Que são os três subníveis que o meu elétron pode estar nos meus orbitais. Bom, sempre que ele tiver L igual a 0, nós vamos estar trabalhando com o orbital S. Esse azulzinho acho que está ficando meio fraco na filmagem. Deixa eu ver se eu consigo um vermelho. S. Sempre que L for igual a 1, nós vamos estar trabalhando com os orbitais P. Sempre que L for igual a 2, nós estamos trabalhando com subníveis D. E sempre que L for igual a 3, vamos trabalhar com F, com os orbitais do tipo F. Então, quando a gente fala que ele se relaciona com a forma, com o tipo, sempre que a gente tiver orbitais do tipo S, a gente vai ter essa esfera. Professora, mas por que essa esfera? Bom, porque a região mais provável de eu encontrar o elétron neste tipo de orbital, ele se assemelha-se a uma esfera. Quando eu tiver o subnível L, ele vai estar trabalhando com os orbitais P, que a gente vai ver, né, que tem essa forma. S é uma esfera e P, a gente vai ter o eixo aqui, X e Y, e a gente vai ver que o P ele vai ter um glóbulo positivo e um negativo. Tanto no eixo Y, quanto no eixo X, quanto no eixo Z. Ok? Então, diferentes valores de L significam diferentes subcamadas ou subníveis. Diferentes subníveis do mesmo nível de energia apresentam diferentes valores de energia. Portanto, em átomos poliatômicos, para um dado valor de N, quanto maior o L, maior é a energia.
Então, aqui estão eles, ó. O orbital do tipo S, ele é menorzinho, ele é tipo uma esfera. O orbital 2s, o que acontece no 2s? Eu vou ter já mais uma camada da eletrosfera. Um s é uma camadinha só, 2s é duas, o 3s é maior e assim por diante. Mas o que é importante, que os orbitais do tipo S, ou seja, L igual a 0, eles sempre vão ter essa forma de esfera. Os orbitais do tipo P, a mesma variação acontece, ó, 2P, 3P, até 7P, ele vai ficando maior, por causa do seu nível eletrônico. Então, do tipo 2P, eu posso ter PX, PY e PZ, ok? Do tipo D, já é um pouquinho mais difícil da gente desenhar ele nessa probabilidade. Então, eu vou ter o 3DZ ao quadrado, o 3DXZ, o 3DYZ, o 3DXZ e o 3DX ao quadrado menos Y ao quadrado. Porque isso aí é tudo calculado, tá, gente? É uma fórmula que a gente utiliza para calcular os orbitais. Não se preocupem que vocês não vão calcular isso, tá? Então tá. O segundo nível está ligado ao orbital. Agora vamos para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que nós vamos chamar aqui de M. Ah, isso aqui está ruim de escrever, deixa eu escrever com esse aqui. M ou ML. Bom, ele especifica a especificação do número de estados energéticos orbitais para cada nível. Indica em qual orbital se encontra o elétron. Relaciona-se com a orientação do orbital no espaço. Os valores de M podem ser menos 1, 0, mais 1, mas pode ser também menos 3, menos 2, menos 1, depende qual é o tipo de orbital que a gente está falando. Ó, para cada subcamada S, existe um único estado energético, um orbital, enquanto para as subcamadas P, D e F existem, respectivamente, 3, 5 e 7 estados, ou orbitais. Então, eu vou dar um ESC aqui para vocês enxergarem melhor o meu quadro, tá? Depois a gente compartilha de novo. Agora que eu vi que fica virado, né? Tá, mas eu acho que vai dar para entender a ideia. Então, o L, quando ele for igual a 0, ele está falando do meu orbital S. O meu orbital S, ele é apenas uma esfera. Então, como é que a gente costuma representar ele em química? O orbital S com apenas uma casinha. Por quê? Porque ele é uma esfera, ele tem lugar para apenas 2 elétrons, tá? Isso aqui dá para enxergar. Então, esse aqui vai ser o S. Quando eu estiver falando do meu orbital do tipo L, meu subnível L, aí eu posso ter 3. Por que eu posso ter 3 tipos de orbitais? Porque aí a gente vai estar trabalhando com o PX, a gente tem espaço para mais elétrons, para o PY e para o PZ. Ou seja, se eu quiser representar isso com números, menos 1, 0 e mais 1. Quando eu estiver falando sobre o subnível D de energia, o D ele é maior ainda. Se vocês olharem lá na lâmina anterior, no slide anterior, a gente vai ter 5. 1, 2, 3, 4, 5 subníveis. Então, ele pode ser representado com números, né? Menos 1, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Um erro frequente de alunos é não representar o eixo, considerar o eixo cartesiano. A gente sempre começa do menos, né? E vai indo para o mais. E o F a gente trabalharia com 7 orbitais. Ele iria do menos 3 até o mais 3. Mas ele é tão pouco utilizado, e em química orgânica vai ser menos ainda, em química geral vai ser menos ainda, lá em orgânica e inorgânica vocês utilizam um pouco mais, principalmente em hino, que eu vou deixar o F paradinho aqui por enquanto, para a gente entender bem o conceito, tá? Então, como é que isso geralmente vai estar disposto, tá? Nos exercícios. Sempre vai vir assim, os 4 números quânticos, os 3 principais e o número de spin. Então, vai estar o meu primeiro número quântico, né, que vai ser sempre N, que vai me indicar meu número de camadas ou de períodos na tabela periódica. O meu L, que é responsável pelo meu subnível. Quando L é igual a 0, eu estou falando dos orbitais tipo S. Quando L for igual a 1, estou falando sobre orbitais do tipo P. Quando L for igual a 2, D. Quando L for igual a 3, F. E o meu número quântico terciário, ele vai me dizer quantos espaços, quantas casinhas eu teria
para colocar os meus elétrons lá. Bom, o S, que é o meu menor nível de energia, ele vai caber apenas 2 elétrons. No meu P, eu já vou ter os glóbulos, né, maiores, então eu vou ter um PX, o PY e o PZ. Então, vai entrar 2 elétrons em cada um. O meu subnível D vai do -2 ao +2. Então, eu vou ter 5 casinhas, 5 orbitais, onde eu vou colocar 2 elétrons em cada um. Ok? Então, eu vou voltar lá e no final, quando a gente for fazer exercício, a gente volta para o quadro. Só um minutinho. Aqui. Então, para o subnível S, eu vou ter sempre valor de L 0. E os valores de M vão ter que ser 0, porque eu só tenho um lugar, não tenho variações de lugares. Já para o meu subnível P, o meu valor de L vai ser sempre 1. Já o meu valor de M vai ter que dizer se ele está no meu PX, que é esse meu primeiro orbital, se o meu elétron vai estar no PY, que vai ser o 0, tá? Ou se ele vai estar no +1, que é o meu terceiro orbital. Isso vai fazer uma diferença muito grande quando a gente for fazer a distribuição eletrônica dos meus elétrons. Se ele estiver aqui, ó, no D, eu vou ter 5 lugares aonde esse meu elétron pode estar. Então, o D, ele vai ter o subnível L igual a 2, e o meu M vai ter que me dizer se ele vai estar, esse meu último elétron vai estar no meu nível -2, -1, 0, +1 ou +2. Ok? E no F, daí varia do -3 até o +3. Então, para cada valor de L, existem 2L mais 1 valores de M. O número de valores de M numa subcamada indica o número de orbitais em que cada subcamada pode suportar. Então, eu vou ter meu N igual a 1. Eu só vou ter o subnível 0. A designação do orbital vai ser 1S, porque quando L igual a 1 é sempre S. A orientação, ou seja, meu M, ó, só tem um lugar. Deixa eu até botar aqui embaixo. Então, sempre que eu estiver falando sobre orbitais do tipo S, o meu M vai ser 0. Meu L vai ser 0 e meu M vai ser 0 também. Agora, se o meu M for igual a 2, que já entra nos orbitais P, se eu tiver meu L for igual a 1, eu estou falando dos orbitais tipo P, ó. O meu P, ele varia. Lugares para eu colocar um elétron, o meu último elétron. Do -1, o 0 e o +1. Então, ele vai ter que me dizer aonde eu vou colocar. Porque são 3 orbitais que a gente diz orbitais degenerados, de mesma energia. Ok? E assim vai por diante, né? Se eu tiver orbital D aqui, ó, que já entra no meu nível 3, aí eu vou ter -2, -1, 0, +1, +2. Eu vou ter que dizer qual que é o valor do meu M para dizer aonde que esse meu elétron da última camada vai estar. Fica mais fácil fazendo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício, tá? Então, o meu quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Ele especifica o número de estados energéticos, indica o sentido de rotação para um elétron, isso é, a cada elétron está associado um momento de spin, que é o meu momento de rotação, que deve ser orientado para cima ou para baixo, +1 e +1,5, -1,5. Então, o que isso quer dizer? O meu elétron ele pode estar para cima, uma flechinha, a gente pode desenhar ele assim, para cima, ou para baixo. O que isso quer dizer? Que ele vai estar girando, ele vai fazer a rotação nele mesmo, no eixo. Então, quando ele estiver para cima, vai ser +1,5. Quando ele estiver para baixo, vai ser -1,5. Ok? Nós já vamos fazer o exercício, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vou colocar aqui o spin. O spin para cima vai ser +1,5, o valor dele, e para baixo, -1,5. Ok? Então, a distribuição eletrônica. Quando eu tenho o número 0 de orbitais, meu orbital vai estar vazio. A designação vai ser nenhuma, porque não tem nenhum elétron ali. Se eu tiver um elétron, ele vai ser um orbital semi-preenchido ou desemparelhado. Se eu tiver 2 elétrons, que é o máximo que eu consigo botar em cada orbital, vai ser um orbital completo, totalmente preenchido. Ou, né, eu posso dizer, ele está emparelhado. Está sempre um parzinho.
Por que isso? Porque se eu tenho dois, por que eles estão se completando? Porque um está girando num lado e o outro está girando no outro, ok? Então, os elétrons que ocupam a última camada, nível de energia, são designados elétrons de valência. Os elétrons mais internos são designados elétrons do cerne do átomo, ou internos. Então, eu tenho aqui, distribuição de energia do meu sódio. Ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, ele é um elemento neutro, ele tem 11 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição de 11. Vou lá, né? Posso pegar Linus Pauling ou eu posso fazer a distribuição eletrônica baseada na energia. Começo sempre com um S2, daí vem o 2S2, o 2PX, e aí aqui, ó. Opa. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, com os P's, 11. Então, meu final, né, meu elétron de valência vai estar no meu subnível S1. Opa, os orbitais são representados por um diagrama de caixas, que é as minhas casinhas, né, que eu chamo. Os elétrons são representados por setas de direções opostas, ou seja, spins opostos, que eu sempre vou dizer, né, um para cima e um para baixo, por causa do meu número de spin. Então, a casinha ali com um para cima e um para baixo representa um orbital com 2 elétrons ou emparelhado. E aí vem lá com Linus Pauling. Bom, Linus Pauling foi um químico quântico que elaborou um diagrama de preenchimento dos orbitais atômicos que vai facilitar a escrita das configurações eletrônicas de átomos poliatômicos. O que ele fez? Ele organizou um nível de energia, né? Normalmente, nós químicos gostamos de fazer diagramas de energia, onde eu vou crescer a minha energia de baixo para cima, do zero para cima, e eu vou ter aqui meu orbital 1s, meu orbital 2s, e aí vem aqui, ó, o 3, opa, 1s, 2s, borrou tudo. E aí começa meus subníveis P, vem primeiro o 2P, depois vem o 3s1. Então, eu vou começar distribuindo sempre do menor para o maior. Então, o que a gente vê aqui nos Pauling? Um S, que é esse aqui, o meu menorzinho, menor energia. Depois ele vai para 2S. Depois ele vai para 2P. Então, nada mais é que a representação, né, da minha distribuição do meu diagrama de Aufbau, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, né, que é justamente a representação gráfica do diagrama de energia. Então, se a gente for seguir aqui, ó, 1S, depois 2S, depois 2P, 3S, e eu vou seguindo, tá? Ele facilita, eu brinco que ele é praticamente uma cola da distribuição eletrônica, mas o princípio de Aufbau, que é a interpretação do princípio de Aufbau, é muito importante para vocês. Eu não estou querendo apagar o quadro, tá? Porque eu quero fazer um exercício antes. Aqui está o diagrama de Aufbau, aqui, ó, mostrando os níveis de energia. Menor energia, do 1S, depois o 2S, depois o 2P. E o que a gente vê no 2P? 3 casinhas. Por quê? Porque eu vou ter o PX, o PY, o PZ, ou menos 1, o 0 e o mais 1. Ok? Então, vamos olhar aqui um exemplo. Átomo de hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Então, a configuração dele eletrônica vai ser de 1s1. Representa, né, meu 1, que vai me representar o período aqui, ó, nível de energia, a camada onde ele está. Então, vai ser o 1. O L vai ser igual a 0, porque eu estou falando sobre os orbitais S. E o meu 1 vai me representar o número de elétrons que eu tenho nesse meu orbital. Se a gente for olhar aqui, ó, no diagrama, eu vou ter apenas um elétron, e eu sempre começo distribuindo eles para cima, apenas um elétron na minha casinha ali do S, no meu orbital S. Então, eu peguei aqui o lítio. Bom, o lítio tem 3 elétrons distribuídos em 2 orbitais. Então, a gente preenche primeiro lá um S2, um para cima e um para baixo, e aí vai sobrar mais um, né? Porque eu tenho 3 prótons, portanto, 3 elétrons no lítio. Então, vai acabar com 2S1. Então, o cerne do átomo contém esses 2 elétrons aqui, existindo apenas um elétron desemparelhado, que é esse aqui do S1. Já o potássio tem 19. Se a gente for, da onde que eu tiro esse 19, tá, gente? Vou lá na tabela periódica e olho. Bom, meu número atômico é 19. Número atômico igual ao número de prótons. Se eu tenho um átomo neutro, né, que é um elemento neutro, que eu estou vendo aqui, não tem carga, eu vou ter
19 elétrons também. Para eu distribuir 19 elétrons, vou lá no Linus Pauling, vamos ver se eu consigo chegar aqui. Ó, um S2 tem 2, 3, 4, mais 6, e assim eu vou distribuindo. Quantos entram em cada um? Então, vou distribuir em 10 orbitais. 1S2, 2S2, 2P6, aqui deu 10. 3S2, 3P6 deu 18, 4S1. Opa, aqui está o meu elétron de valência. Ó, dos 19 elétrons, só do orbital 4s é um elétron de valência, também desemparelhado, sendo os restantes não os internos. Então, nos átomos poliatômicos, como é que se distribuem os elétrons pelos orbitais? A distribuição dos elétrons de átomos poliatômicos através de orbitais atômicos obedece regras e princípios. Então, meu primeiro princípio vai ser o de energia mínima. Segundo, de princípio de exclusão de Pauli, e o terceiro, a minha regra de Hund. Então, da energia mínima. Os elétrons deverão ocupar os orbitais em uma ordem tal que resulte na menor energia para o elétron. Sempre a energia mais próxima do núcleo é melhor para o elétron, é mais estável. Exclusão de Pauli. Em um orbital, só pode existir no máximo 2 elétrons, com espinhos opostos. Então, um para cima e um para baixo. Então, olha só, o hélio. Né? O hélio tem 2 elétrons. Então, a configuração eletrônica dele é 1s2. Então, eu vou olhar lá, ó, vou preencher toda a camadinha aqui, ó, do um para cima e um para baixo. Então, meus orbitais estão preenchidos. Se a gente for olhar o hélio, aonde ele fica na tabela periódica? Nos gases nobres, né? Lá no meu grupo 18. Então, o que a gente diz? Que os gases nobres, eles não se misturam, eles não precisam fazer nenhum tipo de ligação, porque eles já estão estáveis. E a gente enxerga isso aqui. A gente está vendo que o orbital não tem ninguém desemparelhado, ou seja, ele está estável. Opa, o lítio. O lítio tem 3 elétrons, então eu preencho o menor nível de energia, né, pela regra do menor nível de energia. 1, 2, e o terceiro, ó, para cima, sozinho. Então, no 2s eu tenho um elétron desemparelhado. Por isso, a minha configuração eletrônica é 1s2, 2 elétrons, e 2s, 1 apenas. Tenho um elétron desemparelhado. No berílio, né, que tem o número atômico 4, eu já vou preencher aqui a casinha do S também. 2s1 preenchido, 2s2 preenchido. 4 elétrons distribuídos. Sempre um para cima e o segundo para baixo. Agora eu fui lá para o boro. Começou a aumentar a minha energia. Então, eu distribuo primeiro para o menor, né? 1s2, 2s2 e 2p, 1 apenas. 5 prótons, né? Meu número atômico é 5, no átomo neutro, 5 elétrons também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a regra de Hund. No preenchimento dos orbitais com igual energia, distribui-se primeiro o elétron de cada orbital, de modo a ficarem com o mesmo spin. Então, cada um dos orbitais vai ter que ganhar no mínimo um elétron primeiro, de modo a ficarem com o mesmo spin. E só depois é que os orbitais se completam, ficando cada orbital com 2 elétrons com spins opostos. Então, se eu for lá para o carbono tem número atômico 6, 6 prótons, 6 elétrons. Vou distribuir esses 6. Ó, vou lá no 1s2 preenchido, 2s2 preenchido, já distribuí 4. 1, 2, 3, 4. Pela regra de Hund, eu vou distribuir ó, um aqui e o outro para cima com o mesmo spin. Para depois eu querer preencher. Então, todo mundo vai ganhar um para cima para depois eu começar para os para baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2p, 2. 6 elétrons distribuídos. O nitrogênio, vai mais um aqui, né? Ele tem número atômico 7. Vai mais um lá, ó, no meu P. Menos 1, 0 e mais 1. Estou indo mais rapidinho porque eu quero chegar no oxigênio. Porque no oxigênio ele vai mostrar, ó. Ele tem número atômico 8, então 8 prótons e 8 elétrons. Então ele vai preencher 1s2, 2s2 e olha aqui, ó. Distribuir primeiro os P's. 1, 2, 3. Todo mundo ganhou? Todo mundo está com o spin para cima? Ok, vou distribuir o oitavo, então, para baixo aqui. Então, se eu fosse dizer, né, os números atômicos do oxigênio, o que eu diria? Que o meu último elétron, ele ficou aqui, ó. Opa, aqui. Estão vendo?
Por quê? Porque eu distribuí 1, 2, 3, e aí o meu último começa a ser para baixo. Então, eu diria que ele está... Meu N vai ser igual a 2. O meu L vai ser igual a 1, que eu estou falando dos orbitais P. E o meu M, aqui está o orbital P. Ó, eu distribuí do oxigênio. 1, 2, 3. E aí o meu último elétron vai ser esse para baixo aqui. Ó. Em qual orbital ele se encontra? No menos 1. Então, se eu fosse dizer os números quânticos do oxigênio, eu diria, vamos lá de novo, ó, ele está na camada 2, no primeiro número quântico, né? Porque eu tenho ali o 2px. Opa, 2. O meu L vai ser igual a 1. O meu M vai ser igual a menos 1. Por quê? Porque é aqui nesse meu primeiro, ó. Minha primeira casinha é meu último elétron, meu primeiro orbital. Então, vai ser igual a menos 1. E ele está para cima ou ele está para baixo? Está para baixo, né? Então, vai ser menos 1 meio. Isso aqui vai ser o conjunto dos meus números quânticos do meu oxigênio, deste elemento. Nós já vamos fazer mais um exercício, mas eu quis aproveitar para ir adiantando o conceito. O flúor tem 9 elétrons, então qual é a diferença dele para o oxigênio, que é mais um aqui para baixo, né? Então, eu vou ter um S2 preenchido, 2S2 preenchido e o 2P5, 5 elétrons lá. E o meu último elétron está aqui no meio, ó, no meu orbital do meio. Então, se eu for dizer, né, os números quânticos para o flúor, o que eu vou dizer? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Esse meu quadrinho aqui é meio pequeno, mas está quebrando um galho. Ó, o flúor, eu vou ter já distribuído todo mundo para cima e aí vou começar distribuindo-os para baixo. Né? Que é isso que a gente está vendo aqui na imagem. Ó. Um S preenchido, um S2, 2S2, 2P5. Distribui 1, 2, 3 para cima, 1, 2 para baixo. Opa, meu último elétron está aqui. Então, como é que eu vou dizer o meu conjunto de números quânticos dele? Bom, N indica minha subcamada, que vai ser 2 também. L vai ser igual a 1, que estamos tratando sobre orbitais do tipo P. Então, vai ser igual a 1. Agora, M, que vai me dizer exatamente aonde está aquele meu elétron, dentro do meu orbital. Qual dos 3 orbitais vai estar? Se está no do meio, vai ser 0. E agora, ele está para cima ou está para baixo? Bom, está para baixo. Então, menos 1 meio. Esses são um conjunto de números quânticos do flúor. O neônio, ele vai estar preenchido. Olha lá, ó. Preencher os P's. Então, 1s2, 2s2, 2p6, que é o máximo que eu consigo botar, né, de orbitais. O neônio, não casualmente, é um gás nobre, está lá no grupo 18 e é completamente estável. Por quê? Porque ele está completamente preenchido aqui os seus orbitais. Então, os elétrons nos átomos, configurações estáveis. Observada quando a camada mais externa, a camada de valência, está completamente preenchida com elétrons. Eles tendem a não ser reativos, que são justamente meus gases nobres. Olha só, todo mundo está preenchido. Os elétrons que ocupam a camada de valência são responsáveis pelas ligações interatômicas. Então, caracterização de um elétron em um átomo, que era isso que a gente estava fazendo até agora. Então, vou sempre começar com N, depois L, depois ML, depois MS. Então, um exemplo, né? N igual a 2, tá aqui o 2 primeiro. L vai ser igual a 0, vem o L. ML ou M vai ser igual a 0. E o spin, né, que vai ser meu último número quântico, é mais 1 meio ou menos 1 meio. Mais 1 meio ou menos 1 meio. Os valores de MS não têm qualquer efeito para a energia, tamanho, forma ou orientação de um orbital, que é o número de spin. Mas desempenham um papel fundamental na determinação do arranjo dos átomos, dos elétrons, em um orbital. Porque ele vai me dizer se eu termino com ele para cima ou para baixo.
A aplicação do princípio de exclusão de Pauli e a tabela periódica dos elementos. Então, é justamente um resumo aqui, né, do meu orbital, do meu número quântico principal, que é sempre o primeiro aqui, né? Sempre o meu primeiro número que vai estar aqui no meu orbital vai ser o meu número quântico principal. Meu número quântico secundário vai me dizer se ele vai ser S quando ele é 0, ou P quando ele é 1, ou D quando ele é 2. Meu número quântico magnético, ou seja, dentro das minhas casinhas, dentro dos meus orbitais, aonde ele vai estar. E o meu número quântico de spin, se ele é positivo, né, mais um meio, ou menos um meio. Fazer um exercíciozinho aqui. Um elétron localiza-se na camada 2, ou seja, então eu começo aqui, né? Numa camada 2, no subnível P. Então, se é P, vai ser L, isso aqui vai ser N, né? O valor de N vai ser L igual a 1. Então, qual que é os valores, números quânticos dele? N vai ser igual a 2, deixa eu ver se tem a resposta, e L vai ser igual a 1. Isso aqui, na verdade, era só para relembrar que a gente vai ter na distribuição eletrônica, a gente vai ter também cátions e ânions. Então, o que vai me dizer? Se ele tem um átomo, né, neutro, eu vou terminar aqui do sódio, né, vou distribuir 11 elétrons. Ó, distribuir 11, acabou em 3s1. Se eu tiver um cátion, ou seja, positivo, ele perdeu um elétron. Quem que ele perde? Sempre o elétron da camada de valência, esse cara aqui. Ó. Retirei um elétron, então, deste cara aqui, ó, fiquei sem ele, para representar o cátion. Se eu tiver um ânion, opa, eu estou ganhando um elétron. Então, vou fazer a distribuição eletrônica aqui do cloro 17, neutro. Ele termina com 3s2, 3p5. Mas agora eu quero trabalhar com um ânion, ou seja, uma carga negativa. Ele ganhou um elétron de alguém. Então, se ele ganhou um elétron, ele preencheu aqui o subnível P e ficou com 3p6. Coloquei isso aqui porque é outro erro normal, tá?